Bora falar um pouquinho hoje sobre essas escolas que oferecem aulas gratuitas, algumas até mesmo com cursos intensivos e muito bons de inglês fora do Brasil. Especial aí para quem quer conquistar o inglês mais avançado ou até mesmo uma fluência. Esses cursos de inglês eles podem ser oferecidos por alguns tipos de instituição. Algumas delas são as instituições governamentais. Esses cursos de inglês eles podem ser encontrados em mais de 80 países. Não é somente em países de língua inglesa não, como os mais populares, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Irlanda, até mesmo na Argentina, do lado do Brasil a gente pode encontrar alguns cursos desses gratuitos. Estou falando de curso gratuito, que você não tem que pagar mensalidade, beleza? Fica ligado, tá? Geralmente esses cursos têm uma duração superior a um mês. Eles geralmente recomendam que você fique ali entre 1 a 3 meses, no máximo 6 meses. Por isso é um intensivo. Você vai ter aula todos os dias, na maioria dos casos, tá? Cada escola obviamente tem sua regra, mas na maioria dos casos entre 1 a 3 meses intensivos em que você tem que ir para a aula ali acima de 2, 4 horas por dia, todos os dias, de segunda a sexta. Geralmente um nível de inglês interessante para você participar de um curso desse é ter ali pelo menos um intermediário do inglês. Por quê? Porque se você for para um país como por exemplo a Austrália, todo mundo só vai falar inglês e as aulas vão ser ministradas em inglês. Você precisa ter pelo menos ali o básico para você se comunicar, para você conseguir se virar. Por isso eu acredito que o intermediário é mais que o suficiente para você conseguir ali aproveitar. E por que eu acho interessante esse tipo de curso de inglês gratuito fora do Brasil? Porque as escolas de inglês do Brasil viraram um negócio. Eles fazem questão de colocar você numa metodologia bem antiquada, que você não aprende praticamente nada, demora para aprender e você precisa ficar ali sempre meio que acorrentado às escolas por 1, 2, 3, 5, 10 anos. A galera realmente faz questão que você fique muito tempo e que seu aprendizado seja o mais lento possível para que você fique lá pagando mensalidades pelo máximo de tempo possível. Odeio esse modelo. Eu nunca fiz inglês no Brasil, não recomendo que você faça porque você consegue aprender ou de forma gratuita na internet ou através dessas escolas gratuitas de inglês ao redor do mundo, caso você queira viajar e fazer inglês. Um outro motivo que eu acho isso interessante é que quando a gente aprende através de uma experiência imersiva, você pode multiplicar a velocidade do seu aprendizado em até 10 vezes, ou seja, aprender até 10 vezes mais rápido, simplesmente porque você vai estar numa metodologia intensiva em que você vai ser obrigado a somente falar inglês. Quando você estuda 1 hora por semana, 2 horas, 3 horas, 4 horas por semana que seja, cara, no momento em que você está estudando, beleza, tá só falando inglês, talvez tenha até ali um acréscimo de informação. Só que saindo da aula no Brasil, você vai voltar para o português. Não dá tempo da sua mente começar a pensar em inglês, se adaptar ao idioma, parar de traduzir as coisas aqui na sua mente. Simplesmente porque não dá tempo dela se acostumar. 1 hora, 2, 3, 4 horas é muito pouco. Você precisa ficar 24 horas vivendo em inglês por semanas, meses para você conquistar essa habilidade. Por isso, geralmente o aprendizado acaba sendo muito mais rápido e é por isso que eu indico, por isso que eu gosto. Quem que geralmente oferece esse tipo de curso de inglês gratuito? Número 1, os governos estaduais ou federais. Por quê? Imagine que você é um imigrante para um outro país. Imagine que você seja, sei lá, um mexicano que está indo morar nos Estados Unidos. Que você ficou lá por 10 anos e depois de 10 anos conseguiu seu green card, etc. Você está morando lá por anos e ainda não conseguiu aprender a falar inglês. Isso é um super problema para o estado americano, para o estado canadense, para o estado dos países que têm língua inglesa. É um super problema, porque eles têm parte da população que estão lá, precisam trabalhar e não vão conseguir, porque não tem inglês o suficiente. Portanto, eles disponibilizam diversos pontos, regiões em que você pode aprender inglês gratuito e o próprio governo paga para isso. São escolas realmente gratuitas.
diversas bibliotecas nos Estados Unidos possuem esse tipo de sistema. Eu mesmo já participei de várias aulas em biblioteca exatamente para conseguir uma fluência maior, para ter essa possibilidade de conversar com mais pessoas. Eu já tinha tirado uma nota top no TOEFL, já estava estudando numa faculdade americana, mas queria conhecer mais gente. Comecei a frequentar, era gratuito, fui experimentar e tem uma qualidade muito boa. Em algumas bibliotecas de regiões mais populares, como por exemplo Nova York, tem até mesmo professores voluntários que deram aulas durante toda a sua vida em faculdades ou escolas renomadas e a galera vai lá de graça somente para ensinar, para conversar com a galera. Cursos gratuitos em bibliotecas é apenas um exemplo. Existem diversas iniciativas governamentais que eles fazem questão de abrir para a população para resolver esse problema de quem está morando no país e ainda não tem uma fluência no idioma e, portanto, não consegue se virar, trabalhar, etc. E nós conseguimos participar. Afinal, é gratuito. Nesse caso específico da biblioteca nem exige matrícula. É só chegar lá e participar dessa roda de discussão e aí aproveitar o aprendizado com o tema daquele dia. Nesse mesmo conceito de ajudar as pessoas que imigram para os países e não têm uma língua inglesa avançada, muitas ONGs e igrejas fazem esse mesmo trabalho com esse mesmo objetivo: pegar essas pessoas que entraram no país e ainda não têm uma fluência, não conseguem se comunicar em inglês, eles fazem questão de ajudá-los. Existem muitas igrejas e muitas ONGs que separam 1, 2, 3 dias na semana só para fazer discussões, só para fazer essas aulas ao vivo, às vezes até mesmo a céu aberto, em que qualquer pessoa pode participar e praticar o seu inglês para subir de um intermediário para o avançado, do avançado para um fluente. E geralmente os brasileiros ficam com medo de participar porque eles acham, pô, não vou aprender nada, ou a galera que já está morando no país tem um nível muito avançado, enquanto na verdade a galera, na maioria das vezes, ajudam pessoas que não sabem nada, pessoas que realmente estão no básico do inglês e às vezes não sabem falar nem algumas frases mais comuns. Então não se preocupa se você achar que o seu inglês não está bom o suficiente. Geralmente essa galera que vai para as bibliotecas, ONGs e igrejas realmente tem um nível mais baixo mesmo, então você não vai ter nenhum problema para se comunicar. E obviamente a galera é muito amigável, eles querem ensinar, é o objetivo de vida delas. Pô, um cara de uma igreja, um cara que criou uma ONG só para dar aula de inglês gratuita, um cara voluntário que vai numa biblioteca só para ensinar inglês, essa galera realmente quer compartilhar conhecimento e conteúdo, eles vão ter muita paciência com você, não precisa ficar com medo de participar não. Para quem já está um pouquinho mais avançado no inglês, já tem um intermediário avançado, quer se virar um pouquinho mais ou ter ali uma linha, né, de estudos, repara nisso aqui que eu vou falar para vocês. Existem alguns institutos e escolas de inglês e até mesmo faculdades que dão cursos estruturados de aprendizado de inglês. Saca? Isso que eu vou falar para vocês. Por que eles fazem de graça? Imagina que você tem uma escola de inglês, ou uma faculdade, ou um instituto de inglês e você quer preparar os seus professores. Você acabou de contratar um cara, ele é novo, não deu aula para nenhuma turma e você tem obviamente uma meta. Você tem um nível ali, você só contrata professor top. Só que esse professor tem um currículo bacana, foi contratado, é top, tem experiência, só que ele nunca deu aula para sua escola. Então você não sabe se o cara realmente é bom. Tem recomendação, já fez aulas em várias outras escolas, mas na sua especificamente você não sabe. Portanto, a maioria das escolas, institutos e até mesmo faculdades que têm esses cursos de inglês gratuitos, eles pegam esses professores recém-contratados e colocam eles para fazer uma turma demonstrativa. Para essa turma demonstrativa, eles precisam de voluntários, de pessoas que entrem lá para assistir às aulas e depois fazer um teste, dizendo se o professor foi bem, se ele ensinou tudo, se ele tem uma boa didática, se ele tem um bom material, se ele consegue se posicionar e falar bem na frente da sala, se ele é pontual e etc. Você pode fazer 1, 2, 3 meses de curso de inglês intensivo com a metodologia daquela faculdade, daquela escola oficial, com um professor que está ali em processo de aprendizado e de teste e tudo isso gratuito. Super recomendo. Tem muita gente da minha mentoria que conquista esse tipo de intercâmbio de aprendizado em inglês porque ele existe em mais de 80 países e a maioria das grandes escolas e das grandes faculdades e dos grandes institutos de inglês, eles realizam esse tipo de ação. Treinar os seus professores com classes voluntárias. Ou seja, a pessoa vai lá, não paga nada, tem todo o aprendizado com o material didático daquela instituição, sai de lá com inglês avançado fluente, sem pagar
nada por isso. Beleza? Então, resumindo, é possível sim estudar inglês de graça fora do Brasil. Existem diversas faculdades, escolas, institutos, programas governamentais e até mesmo programas não governamentais, ONGs, que fazem questão de auxiliar as pessoas nesse aprendizado. Alguns lugares simplesmente pelo amor no coração de ajudar o outro, como igrejas, programas voluntariados em bibliotecas, etc. E outros por um modelo de negócio em que eles querem testar e preparar os professores, evoluir o nível deles antes de colocarem eles numa sala de aula oficial com alunos pagantes. Beleza? Top! Bora lá para mais uma oportunidade na próxima aula.